Bem-vindos. Meu nome é Luciane Fujita, sou médica, especialista em medicina do sono. Estou aqui com a fonoaudióloga Evelyn Truxinas, especialista em sono e principalmente em tratamento da síndrome da apneia do sono com CPAP. Pois bem, Evelyn, gostaria que você falasse um pouco a respeito desse tratamento. Bom, como é sabido, o CPAP é o aparelho de referência para tratamento das apneias obstrutivas do sono, em qualquer grau de severidade, sendo que a melhor adaptação, o melhor aceite desse tratamento é para os pacientes que têm a apneia em índices mais graves, de moderado a severo. Mas ele também é indicado para pacientes que têm índices leves, quando eles são associados a uma dessaturação importante ou outras doenças relacionadas ao sono, como a parte de circulação, a parte cardiovascular ou obesidade significativa. O foco do tratamento da apneia com CPAP está desobstruindo essa via aérea, fazendo essa passagem, esse estreitamento de ar, aumentar, né, a passagem e permitir a entrada do ar. Então, o aparelho ele faz que função? Ele joga uma pressão de ar ambiente, não é um oxigênio, e direciona essa pressão na via aérea de uma maneira que ela abra e permita a entrada do ar. Ao contrário de que algumas pessoas pensem, o índice de severidade não está diretamente relacionado com o índice de pressão necessária para entrar nessa via. O que vai estar levando em consideração quanto de ar entra nessa via respiratória é o quanto essa musculatura responde a esse tratamento e cede para a abertura do ar. Então, quer dizer, esse tratamento, em princípio, é o ar ambiente que é jogado sob pressão na via aérea, mantendo essa via aérea aberta, é isso? Isso, exatamente. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo do uso do CPAP? É tratar essa apneia e como é que se usa isso? Então, o aparelho não é um aparelho fácil, porque a apneia do sono ela é uma doença que ocorre enquanto o paciente está dormindo. Então, o que a gente acredita que melhore a condição de tratamento desse paciente é ele ter uma orientação correta e uma educação sobre a importância e o que é a apneia obstrutiva. Então, o foco do tratamento da clínica de CPAP para a apneia, diferente de uma revenda direto ou de um fornecedor de equipamentos, é que a gente faz toda a parte de orientação desse paciente, de educação do paciente. Então, a gente aborda o que é a apneia do sono, qual é o mecanismo de ação dela, o que é o CPAP, como ele atua nessa via, as causas do não tratamento relacionadas à saúde, então o risco de você ter uma hipertensão, de ter um derrame ou de ter um problema cardiológico, e também o risco diretamente do sono, de você não tratar esse evento e posteriormente ter uma irritabilidade, uma falta de concentração, uma questão de indisposição e sonolência excessiva diurna, ocasionando até risco de acidentes no trabalho e no trânsito. E existe um tempo mínimo para o uso do CPAP? Como é que se faz esse uso durante o sono? Sim. Qual é o ideal? Esse também é um dos tópicos que a gente aborda, né? O sono, ele não acontece exatamente igual a noite toda. Então, a gente precisa que o paciente use pelo período todo de sono. Então, o ideal, o adequado, é que ele deite para dormir e coloque o equipamento e retire quando for iniciar as atividades durante o dia. E por quê? Porque o sono ele vai fazendo ciclos. Então, ele tem alguns momentos que eles são mais leves, outros que é mais profundo e outro que ele entra no REM, que compromete ainda mais a musculatura. Quanto mais relaxado, mais profundo for esse sono, ele tem um risco maior. Então, a gente precisa que ele fique a noite inteira. Um erro grande da não adesão, né, do não aceite ao uso de CPAP é o paciente usar por um período da noite e, vamos supor, vai ao banheiro, retira essa máscara e não recoloca. Então, ele tem o desconforto do aparelho, porque ele não dormia, e no começo é um pouco mesmo desconfortável.
Quando ele tira, ele às vezes deixa a proteção do fim da noite, que é esse sono mais pesado e que dá mais relaxamento. Então, o que acontece? Ele tem o incômodo do equipamento e não tem o bem-estar da terapia. Então, ele tem uma dificuldade maior de uso, né? De aceitar o uso desse aparelho. E, Evelyn, a gente sabe que o aparelho do CPAP é um aparelho de difícil uso, como qualquer prótese, né? Qualquer aparelho que a gente vai adaptar-se a ele durante um tratamento. E como é que é essa questão da adaptação? Como é que funciona a adaptação deste aparelho para o tratamento da apneia do sono, já que é um tratamento que a gente chama de padrão ouro, é o principal tratamento para a apneia grave, moderada e grave? O formato que vem dando mais certo, né, não só aqui, mas nos centros de referência de tratamento com CPAP a nível mundial, é um formato de estar trabalhando a educação e o acompanhamento desse paciente. Então, de uma maneira simplificada, como funciona? Uma primeira consulta, ele é orientado sobre esses aspectos que eu acabei de abordar. Posterior a isso, é apresentado a ele os modelos de equipamento, né, as possibilidades de tratamento, levando em consideração a pressão que ele já vem prescrito por um médico, após ter feito a polissonografia de diagnóstico e a polissonografia de CPAP. E aí o que a gente faz é uma dessensibilização desse paciente em consultório. Como funciona isso? A gente adequa a máscara, vê como ele se sente dentro daquele equipamento e naquela realidade e faz um teste por meia hora. Se o paciente ficou adequado àquela condição, com aquela máscara, com aquele aparelho, com conforto e conseguindo respirar bem, ele é orientado a ir para casa, fazer o uso por 15 dias domiciliar, para então ele voltar num retorno e junto com o paciente, levando em consideração os efeitos colaterais, as possibilidades de dificuldade de adesão e vendo através da leitura desse equipamento que emite um relatório como foi a parte realmente objetiva desse uso, a gente orientar a compra desse paciente. Então, nesse momento, a gente fornece para ele o modelo, né, a prescrição do modelo e da função, não a marca, mas a função, o modelo de máscara, o que melhor adaptou e que foi o do teste, e ele é orientado à compra. Depois desse momento da compra, eu peço para o paciente retornar com um mês de acompanhamento. Porque nesse um mês de acompanhamento, ele já passou por todas as dificuldades, ele está mais alerta, então ele está mais atento às orientações, e ele é orientado nesse momento quanto ao uso, à higiene, a melhora de hábitos e o contexto como um todo. Então, se precisa fazer exercício, se precisa acompanhamento de um nutricionista, porque a gente já tirou aquele foco inicial do tratamento e ele tem crédito de que a terapia funciona. Então, a partir daí, fica muito mais fácil dele aceitar todas as outras etapas de acompanhamento desse processo, multiprofissionalmente mesmo. Depois desse retorno de um mês, estando tudo bem, esse paciente estando bem adaptado, eu peço retorno com 6 meses ao especialista que me encaminhou. Então, ele passa comigo, eu faço uma emissão de relatório dizendo como está o acompanhamento desse paciente. Ele retorna para ver a questão clínica. Se houve alguma melhora, alguma mudança do quadro clínico geral. E, posteriormente a isso, uma vez por mês, uma vez por ano, para a gente fazer o acompanhamento. O equipamento, ele tem uma vida longa, mas a máscara, ela tem um desgaste e precisa ser substituída em média anualmente. Essas são as etapas do atendimento e da educação da clínica de CPAP para o paciente. Ou seja, é um tratamento muito importante, fundamental, eventualmente difícil, mas que tem que ser acompanhado e que realmente tem efeitos bastante importantes e definitivos em relação ao tratamento da apneia do sono. Com certeza. Agradeço a sua presença. Muito obrigada. E, novamente, lembro a respeito do nosso site para ter mais informações sobre o assunto que estamos abordando agora. Obrigada.